Então, muito bom dia para vocês. A gente está retomando, né, as nossas sessões experimentais da mentoria Colmeia, que é o que eu chamo aqui, é uma oportunidade de você ter uma experiência como se você estivesse dentro da Colmeia, que é um lugar onde que a gente compartilha conhecimento, que a gente traz orientação. E hoje, o tema que vou trazer para vocês aqui é o São João lucrativo. Né? Então, assim, pensando em como que a gente pode aproveitar essa data ao máximo para poder realmente trazer resultados para o nosso negócio. E por que, assim, pensando, né, em São João? Porque, gente, é uma data, né, típica desse nosso país, por mais assim que tenham diferenças culturais em termos de comemoração e tudo mais, é uma data que ela tem um baita potencial de cabo a rabo desse país. Todo mundo comemora São João de alguma forma, né? Então, assim, é importante a gente atentar a esse tipo de coisa. E até porque a gente está começando esse nosso segundo semestre também. E a gente fica pensando o seguinte, as oportunidades que a gente tem no segundo semestre e que começa com São João. Segundo um estudo de mercado, estava fazendo umas análises aqui, gente, 60% das vendas anuais do setor de confeitaria vem do segundo semestre. Então, por quê? Porque nós temos uma data atrás da outra, são datas muito fortes, com grande apelo comercial, e começa justamente agora no São João, que não é uma data assim pontual, fixa, mas que a gente pode aproveitar, não só agora em junho, mas pode pegar um pedacinho de julho ainda para aproveitar essa janela de oportunidade, para enxergar, né, essas oportunidades para aplicar no negócio de vocês. E muitas vezes as pessoas não conseguem visualizar isso, né? Pensam assim, porque já passou Páscoa, porque já passou isso, e não entendem as oportunidades que aparecem justamente e vão deixando passar. Né, vão deixando passar, vão esperando que as pessoas procurem, vão esperando vendas e as coisas necessariamente não chegam para a gente. A gente tem que ir cavar essas oportunidades, não é mesmo? Então, assim, isso é importante a gente estar muito antenada, então, nas coisas que vão acontecendo e que você veja bem aqui, ó, 60% das vendas anuais vem desse setor. E será que está vindo de você? Será que você é uma dessas beneficiadas dessas datas? Então, se você até hoje não tinha pensado nessas possibilidades, você vai começar a pensar a partir de hoje. Coisa que a gente estava, algumas datas que eu pontuei aqui, e tem até mais. Se a gente pensar agora no segundo semestre, a gente tem São João, a gente tem Dia dos Avós. Ontem na Colmeia mesmo a gente falou sobre isso. No dia 20 de julho é Dia do Amigo, Dia do Biscoito, tem Dia dos Pais, tem Dia das Crianças, tem Halloween, tem Natal. Ou seja, são muitas oportunidades que a gente pode criar para movimentar nosso negócio. O Halloween mesmo, né? Não é uma coisa só de presente e tudo mais. Hoje, quantas escolas de inglês... Ué, pulou minha tela aqui. Quantas escolas de inglês que comemoram o Halloween? Quantas escolas trazem essa comemoração? As crianças mesmo. Por exemplo, assim, eu tenho... Gente, está pulando o slide aqui, não sei por quê. Pera. Ele trava e depois ele pula. Mas, enfim, quantas vezes assim, as crianças mesmo, né, se encontram para poder comemorar essas datas, seja às vezes no edifício, amigos de escola, eu não sei nos filhos de vocês, mas os meus mesmos já participaram de várias festinhas. E tudo isso são oportunidades de venda para a confeiteira. Por quê? Porque
tem essas oportunidades de vender os doces e tudo mais. Então, a gente tem que começar a pensar nessas datas e como que isso pode representar picos de venda e bem aproveitados. O que seriam picos de venda? Para quem não tem o hábito, né, às vezes, ainda não está inserido dentro do jargão, assim, das coisas de negócio. Os picos de venda é o seguinte, digamos que você tem um faturamento médio, regular, que, tipo assim, toda semana, geralmente, a minha média é X reais na semana. Só que determinadas datas, elas geram picos de venda. O que seriam esses picos de venda? Um volume de venda acima do que é o normal. Então, se a gente for observando mês a mês, a gente pode pegar situações de cada mês e gerar um pico de venda em determinadas datas. Por exemplo, se a gente pensar aqui, ó, aqui não foi listado nada em setembro, mas em setembro você tem a primavera, por exemplo. Por que não você criar a situação da primavera? Tem a Semana da Independência, criar uma Semana da Independência. Inclusive, aqui no Brasil, né, existe agora uma data fomentada pela Federação do Comércio, que é a Semana Brasil. Então, por que não gerar essas oportunidades para inventar uma ação comercial dentro do teu negócio para gerar picos de venda? E não ficar esperando só as pessoas te procurarem para a festa que vai acontecer, para o aniversário que vai acontecer, ou se ela deu uma vontade de comer um docinho ou não. Então, a gente tem que buscar, cavar essas oportunidades. Vocês estão me entendendo? A gente começar a ter esse olhar de onde que eu vou tirar oportunidades. E o São João é a primeira festa, praticamente, que abre esse leque de oportunidades do segundo semestre. E ele é um momento muito legal, porque como ele é mais extenso, não tem uma data fixa, a gente pode aproveitar, trabalhar aí, depois do Dia dos Namorados, trabalhar aí junho todinho com essa data e pegar um pedacinho de julho, ele é um momento perfeito para a gente fidelizar cliente e aumentar a nossa base de clientes. Por quê? Muitas vezes é uma oportunidade, é uma janela que você está abrindo para clientes novos, de pessoas que ainda não te conhecem, ela ter oportunidade de provar alguma coisa seu. E essas datas, dessa parte do comércio, ela é uma data que a comida, né, ela é a estrela dessa comemoração, se a gente parar para pensar. E isso é uma baita de uma oportunidade para as confeiteiras. Porque a gente pode fazer uma releitura e trazer vários elementos dessa cultura popular, dos ingredientes que se tem, trazendo para os nossos doces. Não necessariamente que você vai ter que fazer, não, mas Júcia, eu não quero trabalhar com canjica. Porque eu não quero trabalhar com isso. Ok, você não precisa trabalhar com isso. Mas por que não trazer ingredientes que você comece a fazer releituras daquilo que você trabalha, que faz sentido para você, mas trazendo esse elemento, juntando, né, com essa cultura popular. Então, é esse olhar que a gente tem que começar a despertar, até porque é isso que vai fazer você ter diferencial em relação às outras pessoas, né? Olha só isso daqui, esse dado que eu levantei aqui, ó. Segundo o Sebrae, as festas juninas movimentam cerca de 45 bilhões na economia brasileira. Gente, é muito dinheiro, né? E dentro disso, a gente há de convir que isso inclui gasto com doces típicos da época. Você pode ver, você vai numa festa de São João, aí, de qualquer lugar que você vai, qual que é o foco? Tem a dança lá, tem tudo, não sei o que, mas é comer.
As pessoas vão atrás do quê? Comida. Vocês não concordam comigo? Tem a parte salgada, mas se a gente for analisar bem, o doce, ele sempre está presente ali, ele é a estrela desses momentos. Vocês concordam comigo? Eu, pelo menos, eu vou em festa junina para comer, eu quero comer, entendeu? Então, e a gente gosta de provar coisas, ver coisas diferentes, e é assim que a gente vai percebendo o quanto que a gente tem de oportunidade, nós como confeiteiras, para poder realmente aproveitar essa data, que muitas vezes você está deixando aí de lado, sem fazer nada diferente. Né? Então, assim, e esses doces típicos, é o que eu falo, a gente não precisa fazer exatamente o doce tradicional da festa junina. A gente pode oferecer um menu especial para aquele mês, dando uma cara e mete um raio gourmetizador ali e vai dar a sua cara, vai dar o seu jeito. Você pode criar kits de São João para celebrar em casa, por exemplo, quem não vai numa festa junina, mas as pessoas às vezes têm vontade de comer alguma coisa, né? Então, assim, ela não tem. Então, pode fornecer alguma coisa que seja interessante. Eu quero mostrar para vocês aqui. A internet está lenta. Eu tenho que começar a baixar o meu PDF para poder ir mais rápido, não depender de internet. Eu estou online no Canva aí, por isso que às vezes demora para passar. Então, o que acontece? Além de... deixa eu voltar aqui. Além de criar essa questão do aumento das vendas, a gente conectar produtos temáticos de São João com a nossa marca, isso ajuda a fortalecer marca, isso cria aquela conexão emocional também com o cliente, porque é uma data que remete memórias, e você, como eu falei para vocês, você tem que se destacar da concorrência, você não vai fazer o mesmo que está todo mundo fazendo. A ideia aqui é, principalmente, aqui, porque com o público que eu estou falando, vocês são especialistas em confeitaria artística, em produtos mais elaborados, em produtos com um outro apelo que não é um produto popular, não é mesmo? Então, o que acontece? Você juntando esses elementos, esse resgate do São João e tudo mais, e trazendo a cara do teu doce, da tua marca, você, com certeza, você vai se destacar da concorrência pelo aquilo que você está ofertando. Eu vou mostrar aqui agora uns exemplos que eu trouxe. Esse daqui, ó, é um exemplo da minha aluna, nem sei se ela está aí, é da Karina, nem falei para ela que eu ia pegar dela. Isso daqui é uma opção que a Karina colocou o ano passado lá na loja dela. O que acontece? A região, e isso que é importante pensar também, gente, a questão da regionalidade, porque para todo lugar são coisas diferentes. Então, aqui, ó, a Karina, que mora lá no interior da Bahia, para ela, o público dela, faz sentido esse licor aqui. Ela tem um biscoito aqui de genipapo, ou esse doce enroladinho, eu não sei. Mas são coisas bem tradicionais da região. Que, por exemplo, assim, eu que estou aqui no Sudeste, por exemplo, hoje eu moro no Sudeste, mas já morei no Sul. As festas juninas são completamente diferentes. Não tem nada a ver. Por exemplo, aqui na região Sudeste, o quentão aqui é feito de cachaça. Não tem nada a ver com o nosso quentão de vinho lá do Sul, por exemplo. Entendeu? Então, são coisas diferentes. Então, a gente tem que começar a perceber a questão da regionalidade. O que faz sentido para a minha região na época de São João? Então, ela pegou elementos característicos do local dela e montou um kit para vender na loja. Esse daqui é um que eu trouxe,
Mas ela teve outras coisas, mas eu achei interessante, porque você veja bem assim, uma embalagem simples, rústica, não tem nada demais aqui, mas tem essa cara aqui, porque, por exemplo, assim, gente, isso daqui tudo é muito simples, né? Embalar com a chita, o chapeuzinho, isso daqui a gente encontra muito barato em qualquer loja, qualquer comércio, né? A fita, aí tem a harmonia com o pelotine que ela colocou aqui, juntou com isso daqui, amarrou, tem o verdinho aqui no tecido, sabe? Ter harmonia das coisas. Aí ela coloca uma foto aqui num lugar onde que tem, né, umas bandeirinhas, umas coisas assim, traz esse contexto. Então, tudo isso ajuda na parte da venda, gente. Não só o kit, mas toda a forma que você apresenta o seu produto para o teu consumidor. Entendeu? Aqui eu vou trazer para vocês, ó, um exemplo meu mesmo. Aqui, ó, é uma festa junina que, por exemplo, teve no bairro, foi aberto para vários expositores. Aí eu fui com a Maria, até a Maria era pequenininha. Então, por exemplo, assim, olha a apresentação do que a gente colocou aqui. Essas marmitinhas aqui, elas tinham um bolo de fubá com goiabada, tinha bolo de coco gelado, tinha bolo gelado de paçoca também, que o quê? Peguei a mesma variação do meu bolo de coco, coloquei paçoca no lugar, entendeu? Ficou maravilhoso. Então, assim, de uma só receita, eu vou criando, vou fazendo variações. Aí tinha os bolinhos aqui inteiros. Então, aqui, para ficar com uma carinha mais bonitinha, o que, que eu fiz? Colei um pedaço de juta na tampa da marmita. De juta, não, de chita. Isso daqui é baratíssimo, gente. Aqui, ó, são outras coisas aqui, por exemplo, assim, isso daqui já é foto de cliente minha recebendo. Eu fiz um kitzinho que ele era numa caixinha de madeira, né? E eu entregava para cliente, né? Tinha, aqui, por exemplo, tinha cupcake, deixa eu tentar lembrar. Acho que era cupcake de fubá com, eu acho que tinha uma cobertura de doce de leite, tinha um outro que era um brigadeiro de paçoca, com, não lembro o que, que era a base, mas, enfim, eu fui criando receitas para poder trazer essa releitura, que eram coisas que eu fazia, entendeu? Aqui tinha marmitinha, às vezes era bolo de coco, então, coisas que eram simples, que eu trazia isso daqui, mas eu não perdia a minha identidade de marca, o jeito com que eu apresentava os meus produtos, mas trazendo essa carinha junina. Então, e você veja, não tem nada demais, né? Era um chitão, não deixava de colocar aqui. Eu acho que aqui tinha, essa cliente, ela me pediu, acho que os brigadeiros de milho, acho que foi brigadeiro de milho que tinha aqui. Então, ou seja, tem uma variedade enorme que a gente pode trazer e brincar, mas dá a nossa cara, o jeito do nosso negócio. Vocês estão entendendo? Então, por exemplo, assim, eram coisas que eu já fazia no meu dia a dia, mas eu fiz uma releitura para trazer essa apresentação e esse jeitinho de festa junina. Então, isso daqui, por exemplo, assim, eram ações pontuais e que sempre vendiam muito bem. Então, era aquele mês ali que eu dava um gás, eu fazia, tornava com que isso virasse a estrela do meu mês. Então, eu tinha toda semana, às vezes, uma variação de dois sabores, ou alguma coisa que eu incrementava. E, assim, eu parei com as festas que eu tinha normalmente? Não, eu não parei com as festas, mas isso aqui eu tinha pontualmente, que eram as prontas entregas lá do final da semana. Gente, as estratégias que eu passo para vocês até hoje, e que funciona para quem coloca em prática, são coisas que eu vivi e eu colocava na prática. Essa foto aqui, ó, com a Maricota, isso daqui eu fui levantar lá a data, isso daqui é de 2016.
Isso ainda funciona. Sabe? Então, assim, é só a gente olhar e cavar as oportunidades que a gente vai buscando cada vez mais abrir o olhar. E quando a gente começa a exercitar isso, a gente começa a praticar. E vai vir uma outra data, você vai ver essa oportunidade, vai vir a outra data, vai ter essa oportunidade, e assim a gente vai indo, vai criando coisas. Por quê? Porque a criatividade, ela é algo prático e palpável. Quanto mais eu exerço, mais eu consigo fazer. Agora eu quero fazer o seguinte, eu quero que vocês, vamos fazer um exercício prático aqui. Escrevam aí no chat o que que você faz ou o que que você pensaria de São João aí, que eu vou ajudar vocês a fazer uma releitura do São João de vocês aí. Por exemplo, assim, o que que eu faria no teu lugar? Quem quiser participar aí, coloca aí para mim que eu quero saber. Eu vou ajudar vocês aqui. Vamos pegar uns exemplos aqui para eu ajudar vocês. Olha, a Jaqueline está falando que faz o alfajor. Beleza, Jaqueline. Por que não um alfajor recheado com brigadeiro de paçoca? Entendeu? E a cobertura, você pode pegar a paçoca gelada e você jogar por cima. Entendeu? Então, assim, eu acho que vai ficar super bonitinho, super gostoso e muito bonitinho. Faz a tua versão junina, dá um nome para ele. Alfajor Chico Bento, cria um nome para ele. Isso daqui é uma coisa legal. Pensei em biscoitinho tipo broinha. Flávia, eu não sei se ele tem apelo de consumo. Você teria vontade de comer um biscoito com sabor de broinha? Eu não sei, eu não. Para mim, não me chamaria atenção, entendeu? Então, assim, não sei se ele tem apelo de consumo. Tem que pensar nisso. Bolo caseiro embalado em tecido de chita. Sim, Janine, mas, de repente, bolos que tenham esse apelo junino. Eu acho que você pode pensar nisso, né? Um bolo de fubá com uma calda de goiabada, entendeu? Então, assim, pensa nessas coisas, um bolo de tapioca. Deixa eu até falar uma coisa para vocês. Sábado, eu estava num evento, e era um evento beneficente, e eu fiquei por conta da venda da parte dos doces. O que eu reparei que foi muito forte? As pessoas perguntando por opções sem açúcar, sem glúten e sem lactose. Então, assim, eu acho que se vocês pensassem em ter uma receita dessas, um único sabor que seja dentro do escopo do cardápio de vocês, é uma coisa interessante. Por exemplo, tem receitas de bolo de tapioca que não tem glúten. Então, busquem isso. Como que eu posso substituir o açúcar, né? Estuda isso para você também ter uma opção assim, sabe? Que aí você vai usar o leite de coco, você não vai ter a lactose. Então, pensem nessas possibilidades aí também, sabe? Que é uma coisa que eu acho que é um público que precisa disso. Tem as possibilidades de doce de leite, né, sem lactose, fazer, enfim, se você tem essa habilidade, como buscar isso, eu acho que vale a pena pensar numa alternativa dessa. Biscoito de amendoim, fubá com goiabada e rosquinha de pinga. Renata, essas ideias aí são legais. Eu acho que aí já tinha, por exemplo, assim, a Flávia falou lá em broinha. Se fosse uma broinha de fubá, de repente com uma depressãozinha, com uma goiabadinha ali, eu acho que já ficaria mais interessante do que só a rosquinha por si só, entendeu? Alessandra, os cookies.
Cara, cookie, mesma coisa, gente. No lugar da castanha, tu mete um amendoim, vai sair até mais barato, entendeu? No lugar das nozes, tal. Faz aquela receita do cookie básico do Miguel lá, que é um coringão, e usa amendoim. Ah, quero um recheio, mete um doce de leite, alguma coisa assim, vai ficar maravilhoso, né? Então, assim, é uma coisa que vai ficar bem legal. Ó, bolo de fubá na marmitinha com calda de goiabada e chita para fechar. Tatiane, eu vendia isso igual água. Igual água. Gente, eu tenho uma receita de um bolo de fubá que, pelo amor de Deus, ó, desculpa aí, mas tô para ver um bolo de fubá mais gostoso que aquele. É muito bom, muito bom. Suspiro, Silvana, suspiro, cara. Suspiro para festa junina, meu. Eu não sei. Esse aí, sinceramente, eu não sei, amiga. A gente tem que pensar, estudar aí para como que a gente conseguiria incluir ele em alguma coisa, entendeu? Então, assim, vamos pensar em alguma coisa aí, mas suspiro eu não consigo nem imaginar. Não sei se suspiro tem uma coisa, não tem um apelo de... Mas a gente pode pensar em alguma coisa. Biscoito de quentão para colega do biscoito, biscoito de quentão, é uma coisa assim, tudo tem apelo. Bolo de mandioca, gente, bolo de aipim, todo mundo gosta de bolo de aipim, né? É muito bom, muito bom. Biscoitinhos de goiabinha. Flávia, isso que é uma coisa interessante, porque fubá com goiabada, todo mundo vai fazer, mas entendeu? Criar um formato teu, entendeu? Então, por exemplo, assim, que todo mundo vai pensar, vai pegar e vai apelar lá no, vamos colocar assim, no beliscão, que todo mundo mas, de repente, cria uma versão tua. Por exemplo, se você já tem esse biscoito broinha, se você faz um formatinho aí, coloca ele com a goiabada, eu acho que vai dar legal, entendeu? Isso mesmo, Sônia. Você tem esse do abóbora com coco e os de canela. Você pode reforçar esse de abóbora com coco, porque é um doce bem tradicional desse período. Gente, abóbora com coco é divino. Isso aí, Janine, sabores juninos com a embala em temática. O glúten é complicado para quem trabalha com produtos com glúten, porque o produto passa... Não, mas olha só, veja bem, a gente sabe que o glúten passa, gente, mas não é, vocês não estão vendendo para alérgico. Mas tem pessoas que não estão procurando por conta de alergia. Elas simplesmente não compram com glúten. Eu mesmo sou uma pessoa, não sou alérgica a glúten, mas se eu tenho uma opção com glúten e sem glúten, eu compro sem glúten. E isso a gente vê nas padarias e a gente vê em outras coisas, e lógico que você vai dar essa informação. Não é para um celíaco que você está vendendo, mas muitas pessoas, hoje em dia, compram produtos sem lactose, compram produtos sem glúten, não celíacos, mas simplesmente por uma opção de dieta, e sem açúcar também. Então, isso é uma coisa que vocês podem pensar. Pira em formato de milho e fogueira. Aí, ó, a Carol já deu uma dica aí, lá para a Silvana. Eu só me dá preguiça de pensar nisso daqui. Você acha que embalagem simples, tipo saquinho de juta com essas broinhas, fica legal? Eu não sei se eu faria saco de juta. Eu acho que eu preferia ele transparente para aparecer o doce. As pessoas gostam do visual e amarraria com juta, com chita. Eu acho que ficaria mais bacana. Ó, brigadeiro de milho e pé de moleque. Perfeito, perfeito, Solange. E pão de mel recheado com paçoquinha, canjica e arroz doce. Solange, e, por exemplo, assim, nesse teu pão de mel, recheado ali com
por exemplo, um brigadeiro de paçoquinha, você pode fazer a mesma coisa que eu falei para a menina lá do alfajor. Você pega e esfarela um pouquinho da paçoquinha de rolha por cima. Nossa Senhora, vai dar outra cara para o teu negócio. Entendeu? E brigadeiro de milho é maravilhoso, maravilhoso. A Portoformas e a BWB, como é que é? Tem formas de bombom e trufas em formato de milho, é bem legal também. Pé de moça com chocolate também é legal. Exatamente, gente. As oportunidades que tem são enormes. E, lógico, vocês também oferecerem isso para parceiros, para pessoas onde que poderiam vender essas outras coisas, assim, eu acho que seria uma coisa bem legal, sabe? Para não ficar também dependendo só em vocês. E é aquela velha história, começar a preparar essas coisas e divulgar isso, né? Divulgar, fazer anúncio. Olha que foto bonita aí que a Janine colocou no chat. Né? Então, isso daqui, por exemplo, assim, você imagina, eu não sei se isso daqui é maciço ou não, mas vamos dizer que não seja maciço. Por exemplo, tá ali do milho e dentro recheado de um brigadeiro de milho. Um bombom, por exemplo. Olha que coisa mais maravilhosa isso daqui ficaria. Né? Faz uma caixa de presente bem bonitinha. Isso é uma graça. Entendeu? E chama atenção. E você vê uma foto simples e fica super bonita, né? Então, e ter essas sacadas, né? Estou fazendo um negócio de milho, a forminha é verde, né? Então, fica lindinho, lindinho, lindinho. Adorei isso daqui. Então, por exemplo, esse daqui é uma coisa assim, você pode fazer, sabe o quê? Por exemplo, o chocolate branco, gente, com um toquezinho de canela, ele fica maravilhoso. Então, na hora que você vai temperar esse chocolate branco, você tempera ele com um pouquinho de canela e recheia esse bombom aqui com um brigadeiro de milho. Você imagina que doce mais maravilhoso. Então, você já veio com isso daqui, você já meteu uma festa junina aí no doce. Sabe? Então, assim, existem inúmeras oportunidades para a gente pensar em relação a isso, né? Para fazer essa releitura do nosso São João. Né? E isso é muito importante, a gente começar a pensar nessas coisas. Então, a gente, até agora, está falando dessa importância do segundo semestre e como que o São João ele pode dar início para esse período, né, que é um período de grande lucratividade, né, para o teu negócio, para a tua confeitaria. Mas você tem que aprender como extrair ao máximo essas oportunidades, porque tem muitas vezes que as pessoas às vezes não pensam em relação a isso, né? Então, o que são os tipos de dificuldade muito comum nesse período, né? Então, assim, por quê? Porque às vezes você não sabe quais produtos oferecer, a questão de precificar. Às vezes as pessoas se perdem simplesmente porque mudou a data, já faz um monte de viagem em relação à precificação. E não, é seguir o princípio básico do que você já vende, do que você já tem e precifica. Como divulgar os produtos, né? Eu comentei aqui, vai fazer isso, vai criar o teu calendário, vai fazer anúncio, vai divulgar, vai fazer parcerias com pessoas para divulgar os seus produtos, né? E tem muita gente que às vezes não consegue nem entrar na cabeça como conciliar de continuar a fazer, né, o que já faz semanalmente e como lidar com o aumento de uma demanda que às vezes aparece justamente porque é uma oportunidade. Eu não sei se alguém se identifica em relação a isso daqui, né? E é algo que a gente precisa começar a pensar que como contornar essa parte, né? Então, outro ponto aqui, essa falta de planejamento muitas vezes te deixa sobrecarregada, porque às vezes você vai colocar uma ação em cima da hora, então você fica maluca. Então, às vezes, você tem uma sobrecarga de pedidos e nem sempre consegue
manter qualidade dos produtos, por quê? Porque não houve um planejamento prévio para fazer aquela ação. Ontem nós estávamos conversando na colmeia mesmo sobre o Dia dos Namorados. Muita gente pensou no Dia dos Namorados como só lá na segunda-feira que vai acontecer. Só que esqueceu que tinha um feriado aqui nesse meio. Então, o que acontece? Uma divulgação de Dia dos Namorados que começa agora, segunda e terça, já é tarde. Então, uma ação que poderia gerar um pico de vendas no seu negócio, muitas vezes por falta de planejamento, acaba que você perde as oportunidades para poder gerar ações de qualidade e com grande assim potencial financeiro. Estão me entendendo? Está fazendo sentido isso para mim? Tipo assim, alguém passa por esse tipo de coisa? Porque, gente, a grande preocupação muito de vocês, tanto é que é o ápice da aula, é na ideia de fazer o doce. Aí vocês participam, aí vocês ficam todas ativas e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas só que quando a gente está falando em planejamento, em ações estratégicas, vocês murcham. Não é assim que acontece? Eu sinto justamente aqui. Entendeu? Que, por exemplo, assim, pronto, vocês viram furor quando estamos falando em receitas, em possibilidades do doce, da criação e tudo mais. Mas quando a gente está falando das ações, a coisa dá uma murchada. Por quê? Porque não visualiza esse tipo de coisa e vocês acabam se sobrecarregando, às vezes comprometendo qualidade de produto, ou para não comprometer qualidade de produto, tem que pegar uma quantidade de pedido muito inferior e isso muitas vezes não supre o resultado financeiro que vocês almejam. E essa parte aqui, ó, é o planejamento, é onde que peca. É onde que fica coisa para cada. E o que acontece? Você pode ter o doce mais maravilhoso que você tenha, mas se você não tiver uma estratégia de marketing eficaz, ou seja, de divulgação dos seus produtos, isso não vai chegar no teu público, aonde que você quer atingir. E isso vai te deixar, de novo, perder oportunidade de venda. Ontem mesmo a gente estava falando, você vai fazer um anúncio, às vezes demora 24 horas para o grupo Meta aceitar o nosso anúncio. Então, quer dizer, eu tenho que pensar com muita antecedência, quando que eu vou fazer esse anúncio? Qual é o produto, qual é a foto que eu vou fazer esse anúncio? O que vai estar escrito nessa legenda? Né? Então, tudo isso fazem parte dessa estratégia de marketing. Ah, beleza, vou lançar o produto tal, o que eu vou fazer? Pô, vou divulgar aqui para alguém da minha cidade, que tem uma influência, que tem um blog gastronômico, que é uma jornalista que escreve para o jornal, que é uma influencer que conversa, né, com o perfil do meu cliente. Isso tudo são estratégias de marketing. Mas muitas aqui, por exemplo, assim, eu estou dando uma aula aqui, pegou as ideias, tá, beleza, vai para a cozinha loucamente, e já sai postando tudo assim e achando que um post vai dar resultado. Mas não tem essa cabeça prévia de como que eu vou agir para poder ser certeira na divulgação disso. Pessoas chaves que podem divulgar o meu produto. Não acontece muito com vocês, isso daqui que eu estou falando? Justamente essa empolgação de ir lá, de executar, mas não pensa justamente nessa parte estratégica de como eu vou divulgar o meu produto. Tá pensando com essa cabeça de como que eu vou espalhar isso para os outros.
Gente, fazer é a parte gostosa. A gente está ali, a gente pira ali nos ingredientes, na apresentação e tudo. Essa é a melhor parte. Mas, se a gente não tiver essa cabeça do negócio, não adianta eu ter o melhor doce, o doce mais gostoso do mundo, que ele vai ficar só comigo e ele não vai vender. Então, por isso que a gente tem que começar a pensar nessas ações com essa cabeça de divulgação, tá? Então, além disso, eu vou colocar aqui para vocês 5 ações para você anotar aí, que é uma coisa que você tem que deixar muito claro aí para você, porque é com essas ações que você realmente vai começar a pensar nessa parte estratégica das coisas que você precisa toda vez que tiver que lançar, porque isso é muito importante. Então, vamos lá. A primeira questão, alguém já falou, planejamento é super importante. Então, para superar todas essas dificuldades, a primeira coisa delas é planejar com antecedência, definindo quais produtos serão ofertados e como eles serão produzidos. Isso, gente, para qualquer data. Né? E sempre lembrando, né, que eu sempre falo isso, vamos pensar, inclusive, nos tickets desses produtos. Vamos pensar na meta financeira com essa campanha. Vamos pensar também na produção, como que eu vou fazer isso? Então, quer dizer, isso são todos etapas de planejamento que eu preciso ter. E, às vezes, vocês acham que você só precisa fazer isso em Natal, em Páscoa. Não. A gente tem N oportunidades aí que a gente pode fazer toda uma campanha. Lógico que essas campanhas são maiores, você demanda mais coisas, mas essas campanhas rapidinhas aqui, eu posso fazer isso com maior agilidade, mas fazer acontecer, trazer essas ações para dentro do meu negócio. Por exemplo, as meninas que não têm produtos dia a dia e tudo mais, mas fazem festas. Às vezes, ontem até dei um exemplo na própria Comércio sobre isso. Então, o Dia do Amigo. Você não precisa fazer um doce com o tema do Dia do Amigo, mas você pode fazer uma ação envolvendo as suas clientes como o Dia do Amigo. Algum incentivo para ela fechar a festa naquele mês, naquela data, por ser o Dia do Amigo. Você pode criar oportunidades, cavar oportunidades em cima dessas datas. Mas isso você só vai entender se você pensar nessas datas com antecedência. Não é assim, não, essa semana tiro um troço do sovaco e vou começar a fazer. Às vezes dá certo. Você gera um caixa rápido ali, às vezes. Ou, às vezes, você perde tempo se dedicando a fazer um produto, fazer foto e tudo mais, e a coisa simplesmente não vai. Por quê? Porque não foi feito as etapas que precisavam ser feitas. Segundo ponto, seria a precificação. Também, muitas vezes, na correria, não faz a precificação do produto. Começa a ver dos outros e não faz. Tipo assim, fulano está cobrando tanto isso daqui, eu vou jogar tanto aqui, e assim vai. Gente, precificação de tudo é necessário. E imagina, se você faz tudo muito rápido, sem essa preocupação com o que você está fazendo, com todas as etapas, você está ali na correria, você não tem tempo de fazer precificação, você não tem tempo de sentar e se organizar. Então, por isso, a questão da precificação também entra dentro do planejamento. Eu só vou fazer uma ação concreta de venda se eu tiver tudo isso na ponta do lápis. Então, eu preciso entender se aquilo vai me dar lucro. Eu preciso entender
se realmente vale a pena. A gente até deu o exemplo ali para a Silvana, fazer os suspiros em formato de milho, de fogueira, não sei o quê. Será que isso daqui, em termos de execução, porque o suspiro em si, ele é um custo muito baixo, só que ele demanda tempo para você fazer esses suspiros modeladinhos, o tempo de assar esse suspiro. Será que realmente, para a Silvana, vale a pena isso? Ela só vai saber como? Na hora de precificar, na hora de entender a mão de obra dela, quanto que custa a hora dela para se dedicar nesse suspiro, porque às vezes não vale a pena ela fazer em formatinhos, ela que venda nos saquinhos só o pinguinho ali bonitinho e com uma chita amarrada, para ela é muito mais jogo do que ela fazer alguma coisa personalizada. De lucratividade, por quê? Porque ela está sabendo o custo da hora dela. E para vocês também, para um doce modelado, ou o que seja, você tem que calcular a tua hora. Questão da estratégia de marketing, criar uma estratégia que seja condizente para que realmente o teu produto chegue no público-alvo desejado. E como é que ele chega no público-alvo desejado? Com essas ações que eu falei agora há pouco. A gente acionando o botão promover, fazendo anúncios, a gente divulgando parceiros com pessoas influentes da nossa região, da nossa cidade. Então, eu preciso pensar com antecedência como que eu vou fazer essas ações, para que realmente isso se propague, que as pessoas saibam o que está rolando ali no meu negócio, o que eu tenha, que realmente ancore essas vendas. 4 ponto, preparação para lidar com o aumento de demanda é vital. Lembra que essas ações que eu estou sugerindo para você aqui são ações para você levantar a caixa rápido, você fazer picos de venda aí dentro do teu negócio. Mas muitas vezes você não vai parar com outra produção. Então, o que acontece? Às vezes, conforme essas datas especiais que você vai colocar aí, você precisa ter um ajudante. Você precisa fazer alguma outra coisa nesse ponto. Faltou 3? Não era a... Deixa eu ver. Só se pulou aqui. Não, 3 é estratégia de marketing. Faltou não. Então, o ponto 4 aqui é justamente nessa questão da gente se preparar para as coisas que vão acontecer. Então, a gente, muitas vezes, vai naquele oba-oba de oferecer, mas não está preparada para essas ações. Pensa bem aí, gente. Quantas vezes você deixou de vender no Natal porque você não tinha abraço? Você não dava conta? Quantas vezes você deixou de vender lá na Páscoa porque você não tinha abraço? Por quê? Porque você não se preparou. E em alguns lugares, essas festas como São João, como Halloween, são muito fortes. Então, talvez você também precise se programar. Mas não é pegar e tirando um banho, ou seja, do nada, que vai ter resultado. As coisas realmente, você precisa fazer um cronograma para você se preparar em todas as etapas. Você saber, essa semana eu vou estar trabalhando tal coisa, outra semana eu vou estar trabalhando tal coisa, o mês tal eu vou estar trabalhando tal coisa. E para cada lançamento desse, você sabe que tem etapas anteriores. E justamente para não correr com as coisas, é importante justamente fazer as coisas com planejamento. Por quê? Porque você não pode, nesse momento, perder a qualidade do teu produto e nem do atendimento do cliente. Quantas confeiteiras que eu fico vendo aí, gente? Eu sei porque às vezes entram em contato comigo, eu recebo aquelas mensagens automáticas lá.
Ai, retorno em 72 horas. Meu amiga, quem hoje quer, me pergunto você como cliente, você quer ser respondido em 72 horas? Você quer que um prestador de serviço seu vá lá nos stories dizer assim, ó, tem paciência aí, porque eu estou na produção, daqui a 48 horas eu respondo quem tiver para trás. Minha amiga, a pessoa procura outra pessoa. Você não é um alecrim dourado. Tem um monte de gente aí fazendo um trabalho tão bom quanto o seu. Por que eu vou esperar por você, que não pode me atender, que não se organiza? Quando a gente fala em qualidade, não é só de produto, é qualidade de atendimento também. E isso tudo requer organização. Sabe? E principalmente que nessas datas, é como eu falo para você, essas datas, elas são muito importantes para quê? Para a gente atrair clientela nova. Gente que é o primeiro contato com você. Aí você imagina, se você peca numa apresentação, se você peca num atendimento desse cliente. Primeira vez que a pessoa te procura, ela tem que te esperar não sei quantas horas lá, porque você não pode atender, porque encheu a tua caixa de mensagens e você deixou passar batido. Eu sei de alunas do Natal passado que, por exemplo, deixaram de responder várias e várias pessoas. Perde dinheiro, perde credibilidade, principalmente perde reputação. Você não sabe quem são essas pessoas novas que estão chegando no teu negócio. São pessoas que muitas vezes poderiam te indicar para outros potenciais clientes. E essa questão dessa falta de organização faz com que muitas vezes você peque, não só na qualidade de produto, mas principalmente na qualidade de atendimento. E isso você não pode deixar passar. Sabe? Deixar mensagem pronta para você responder rápido, sabe? Ali no bloco de notas, coisas padrão que já está direitinho. Você ir lá pegar o próprio, montar a tua lojinha no WhatsApp para facilitar para a pessoa fazer o pedido. Tudo isso acelera atendimento. Você imagina, você está com tudo organizado lá na tua lojinha do WhatsApp lá, no teu cardápiozinho, a pessoa só vai colocando o item, coloca no carrinho, o WhatsApp já te entrega o troço somado. É só você passar os dados de pagamento para a pessoa. Quem que usa isso do WhatsApp, gente? Vocês têm ferramentas na mão e muitas vezes vocês não utilizam. Vocês não facilitam o serviço para vocês e preferem pecar no atendimento. E isso realmente é um pecado mesmo. Por quê? Porque muitas vezes você tem ferramenta, mas você não usa. E ferramentas que intentem te atender. Quantas de vocês utilizam hoje o WhatsApp para a pessoa fazer o carrinho e já fechar o pedido? Ah, Jussi, mas eu faço festa personalizada. Ok. Personalizada é uma coisa, mas se você tem produtos ali no seu dia a dia e tudo mais, e principalmente numa ação específica dessa, se você montasse todo o teu cardápio lá dentro do WhatsApp, facilitaria um monte. A pessoa ia colocar lá, quero um desse, dois desse, automaticamente, quando ela faz o enviar o carrinho, já vai somado para você e listado todos os produtos. Olha o quanto que vai facilitar a tua vida. Então, assim, vocês têm os recursos na palma da mão e olha só que legal, eu tenho o carrinho do WhatsApp, mas a maioria das minhas clientes usam. E aquela coisa, provavelmente não usam. Lógico, o cliente não sabe, se você não divulgar, o cliente não vai saber. Entendeu? É falar lá nos stories, fazer um Reels mostrando como que ele pode pedir.
A pessoa não sabe como usar, é o tipo da coisa. Cabe a gente educar o cliente. Como que eu faço o meu pedido? Faz um Reels explicando para o cliente como é que ele faz o pedido. Olha aqui, ó, você vai entrar aqui no WhatsApp, ó, gravando tela, gente, e falando, narrando, mostrando como é que faz. Deixa fixo isso lá no teu, cria um destaque no como pedir, a pessoa vê o videozinho lá, sabe? Então, assim, ali no próprio status do WhatsApp, faça o teu pedido através do cardápio, criar essa comunicação, que não adianta a gente achar que as pessoas adivinham, as pessoas não adivinham. Pense você como consumidora. Se você não tem orientação de como fazer o pedido em determinados lugares, você muitas vezes vai perguntar como é que eu faço isso, como é que eu chego aquilo. Então, quer dizer, a gente precisa dessa orientação. Então, é o que eu falo, o óbvio, ele precisa ser dito. A gente precisa trazer a informação para o cliente, não achar que ele tem que descobrir. E vocês têm essas ferramentas e vocês podem tornar isso cada vez mais profissional no negócio de vocês. E isso traz, inclusive, autoridade e diferença no atendimento de vocês. Por quê? Porque o que a gente vê aí? A maioria é esses atendimentos tudo ruim. Com demora, que não tem facilidade. Então, se você anda um pouquinho na frente na melhoria disso, você já está na frente de muita gente. Por quê? Porque o padrão das pessoas, hoje em dia, é baixo, é raso. E na confeitaria, gente, é muito ruim. De um modo geral, o atendimento é muito ruim. Então, qualquer uma que tem um atendimento um pouco melhor, se destaca. Por quê? Porque a média é ruim. E vocês estão aqui tendo conhecimento, tendo acesso, e justamente por quê? Porque vocês querem evoluir. Senão vocês não estavam aqui. Então, para fechar isso daqui, a gente precisa entender o que é necessário fazer primeiro. E é isso aqui que a gente trouxe para vocês, né? A questão do planejamento, preparação, a precificação, né? Então, assim, você ter as estratégias de marketing que você vai usar. Então, a gente ter todo esse escopo, tipo assim, pô, essas ações eu preciso fazer, isso já vai te dar clareza, né? Enxergar essas datas como essas oportunidades de negócio. Sentar ali, olhar aquele calendário, o que eu tenho aqui? Vamos planejar aqui semana a semana, o que eu vou fazer? Né? Mas, às vezes, você não sabe como fazer isso. Você quer ter um plano detalhado para fazer isso. Não é mesmo? Então, assim, qual que é a tua dificuldade hoje em relação a olhar para essas datas? Mariana, aqui a gente só está falando em WhatsApp profissional. Se você é uma profissional, você tem que usar o WhatsApp Business, não o WhatsApp normal. O WhatsApp normal é para gente que não tem negócio. Você tem um negócio, então você tem que usar o Business. Eu, gente, até isso também mostra confiança e profissionalismo no nosso negócio. A gente passar a utilizar as ferramentas profissionais, comerciais, que isso mostra que a gente é um negócio, que a gente não está ali para brincadeira. Isso também gera autoridade. Então, assim, são pequenos detalhes que a gente vai trazendo para construir justamente essa nossa autoridade, esse nosso respeito de profissional mesmo. São pequenos passos. E justamente esses planos detalhados, fazer esse passo a passo e tudo mais, isso mostra que a gente está pensando com cabeça de empresária. Isso mostra para você
E isso reflete em toda a tua comunicação, em como que você apresenta as coisas para o cliente. Faz sentido isso para vocês? Não é bacana quando a gente vê as lojas, as coisas, você vê que as coisas estão acontecendo, estão fluindo, tem a divulgação, tem isso, tem aquele outro. Não mostra para você assim, o quanto que aquele negócio está sendo pensado e não chutado? E é isso que eu quero trazer para vocês. É vocês começarem a pensar estrategicamente no negócio de vocês. Isso vai trazer essa autoridade para o cliente, para ele ver que você realmente tem uma organização de negócio, mas também para você entender que você tem várias oportunidades de fazer dinheiro além do teu básico feijão com arroz, esperando que a encomenda caia no teu colo. A gente tem que ir atrás, a gente tem que cavar as nossas oportunidades. E como eu falo, você vai fazendo uma, você vai repetindo, você vai pegando o gás e vai começar a fazer, a criar. Isso daqui, gente, pensando nisso, eu criei um plano de aceleração de vendas para o segundo semestre. E o que vai ser isso? Eu pensei em criar uma imersão que justamente para a gente pensar no segundo semestre, em todo o cronograma do segundo semestre. Você vai ter um plano para todas as ações que você vai fazer agora no segundo semestre. Entendeu? Então, tipo assim, quais as datas que eu vou trabalhar em agosto? O que eu posso trabalhar em setembro? O que eu vou trabalhar nas próximas datas? Você vai ter esse plano, checklist dessas ações que você vai trabalhar. E como que eu vou te apresentar isso? Essa imersão, eu quero te dar, mês a mês do segundo semestre, tudo que você vai precisar para você aproveitar e você planejar essas ações. Você vai ter um checklist do que você tem que fazer, quais as ações, qual é o tempo de antecipação que eu vou criar. Essa daqui eu posso fazer uma campanha só de 4 dias, de uma semana, preciso de mais tempo. Tem coisas que você vai precisar de mais tempo, tem coisas que você vai fazer ao mesmo tempo. E eu vou te entregar esse planejamento dessas ações do segundo semestre. Tá? E quando que vai acontecer isso? Né? Isso daqui, a gente vai trazer esse planejamento, que isso não cabe numa aula aqui, como eu estou aqui com vocês. Eu vou precisar de mais tempo trazendo tudo isso aqui para vocês, para a gente poder trabalhar todo o segundo semestre. Então, vai demorar mais tempo. Então, eu vou fazer isso aqui no próximo dia 20 de junho, vamos deixar passar essa parte aqui dessa semana aqui de Dia dos Namorados. A gente vai, provavelmente, vocês já vão encampar nessa parte do São João, e no dia 20 de junho, a gente vai ter uma ação para a gente planejar o restante do semestre. Nós vamos fazer isso no dia 20 de junho, vai ser às 14h30, vai ser ao vivo para você tirar dúvidas, qualquer coisa ali, te dar ideias e tudo mais. Vai ficar gravado para quem não puder participar, tá? Então, vai ficar, por exemplo, quanto tempo vai ficar gravado? Acesso vitalício, vai ficar ali, você vai receber cronograma, vai receber tudo direitinho, checklist, tudo certinho, e você vai passar a tarde comigo para a gente criar essa programação do segundo semestre. Jússi, o investimento, quantos milhões de dólares vai ser isso? Gente, o investimento não é nenhum obstáculo, tá? É uma coisa que realmente, para participar o maior número de pessoas, você pode dividir isso no cartão de crédito, 8 vezes de 5,27, se você quiser. Gente, o que você compra? Você não compra nem a pipoca, né, por 5,27, né, que a pipoca, pelo menos aqui, é mais barata, no Espírito Santo é R$10, ou R$37 à vista. Esse aqui é o QR Code, tá? Quem quiser apontar aí, já comprar aí, ou coloco no chat o link. Então,
Esse plano de aceleração do segundo semestre vai ser R$ 37,00, gente. Você vai passar uma tarde comigo planejando o mês todinho. Aqui, deixa eu até colocar aqui, ó. Quem está aqui no Instagram, se quiser ter acesso lá das informações, é só digitar plano que você recebe o link lá no teu chat, tá? Então, esse plano aqui, gente, é justamente para a gente seguir. Eu vou dar um caminho para você, um mapa para o teu segundo semestre. Então, como eu estou falando, essa aula é mais longa e tudo mais, eu vou dar esse caminho no segundo semestre para vocês, basta vocês se inscreverem lá, é esse valorzinho, esse QR Code aqui, vou mandar o link também para vocês aqui. E, gente, eu espero que vocês realmente participem, porque isso vai ajudar muito vocês em relação a esse segundo semestre, que realmente vai ter são muitas oportunidades, né? Deixa eu pegar aqui, eu vou passar aqui para vocês. O linkzinho, para quem quiser já faz a inscrição. Ó. Então, assim, eu quero dar continuidade com vocês a essa conversa para a gente realmente fazer isso daqui. Vocês vão ter, assim, ó, um mapazinho certinho para fazer tudo o que vocês precisam fazer, tá certo? Alguém tem pergunta, alguma coisa sobre o tema ou sobre essa imersão? Manda aqui para mim, vamos bater um papo aí. Quero saber o que vocês estão achando, o que vocês tiraram desse conteúdo de hoje. Quero saber como que foi isso para vocês, assim, de pensar com essa campanha. Não sei se vocês já tinham pensado em usar São João, não sei se vocês já tinham pensado em como seria utilizar essa data. E aquela coisa, essa reflexão toda que eu trouxe de São João não serve só para São João, ela serve para qualquer data que você vai colocar aqui para frente, gente. Né? Então, assim, é sempre com esse pensamento. Qual é a oportunidade que eu tenho nesse mês? Pensar pelo menos com um mês para frente. Ah, não quero pensar com 2, 3 meses para frente, não consigo? Beleza. Mas vamos pensar início do mês? O que eu posso fazer nesse mês? A gente está começando agora, né, um segundo semestre. Então, talvez, lá no início do ano, você não se você pensou que você faria tal coisa, e você não foi. Talvez você não tenha tido o resultado que você queria. Então, vamos encarar esse segundo semestre aqui como um recomeço. E é um semestre que tem boas oportunidades. Então, vamos lá atrás disso que você não conseguiu, talvez, no primeiro semestre. Vamos começar. Encara isso, estou começando tudo de novo. E, lógico, quem já foi muito bem no primeiro semestre, vamos melhorar ainda, vamos ficar melhor ainda agora no segundo. Ó, que legal aqui, ó. Doce lembranças, já pensei nas festas juninas, fiz almoço para divulgação semana passada, já estou vendendo. Isso daí. Isso daí. Movimentação, gente. É movimentação que falta. E para muitas aqui, eu não tenho um cronograma, ok. Você não tem um cronograma, vamos atrás desse cronograma. Eu vou passar um cronograma para vocês seguirem na semana que vem. E como eu coloquei para vocês, com certeza, essa imersão vai dar um norte para você entender melhor como que você vai se organizar para esse segundo semestre, para você não ficar perdida, tá? Então, estou esperando vocês. Nossas aulas aqui no Zoom vão retomar, né, agora nessas próximas semanas, e eu espero ver vocês lá no dia 20, para a gente intensificar todo esse conhecimento aí. Vocês estão ouvindo, Muqueca? Isso é a hora.
Eu vou tirar um chinelo. Não quer? Vai dar show aqui no final da minha aula? Tá doido? Então, gente, é isso. Estou esperando vocês. Quem tiver qualquer dúvida, qualquer coisa, me manda uma mensagem lá no direct do Instagram, que eu converso com vocês. E vamos seguindo lá, que estou esperando para a nossa aula do dia 20. E outra coisa, deixa eu deixar um aviso aqui. Na semana que vem, no dia... Eu acho que é no dia 12, se eu não me engano, 12 ou 13, mas quem é aluna do treinamento de inteligência artificial, de ChatGPT, na semana que vem eu vou fazer uma aula extra, uma aula bônus, para complementar, para trazer mais para vocês. Então, fiquem atentas que vocês vão receber no e-mail de vocês o convite para essa aula ao vivo, que vai aumentar ainda mais, vou trazer mais para vocês, vou fazer focado em atendimento ao cliente, tá? Como que a inteligência artificial vai ajudar vocês na parte do atendimento ao cliente. E, lógico, quem ainda não se inscreveu nesse treinamento, é só falar comigo que aí eu mando o link direitinho. Já tem lá, muita gente está usando, né? Com certeza, muita gente já está usando e usufruindo da inteligência artificial para facilitar na programação do feed, textos para mandar para cliente, gente, descrição de produto. Até agora, por exemplo, nessa ação da festa junina, você pode requerer inteligência artificial para criar uma campanha para você inteirinha. Então, ajuda demais. E aí, na semana que vem, vai ter uma aula extra que eu vou falar sobre a parte de atendimento ao cliente, como que ele pode ajudar a gente no atendimento ao cliente. Então, quer dizer, vocês vão ter mais conteúdo ainda. Aí, por isso que a aula do plano do segundo semestre vai ficar somente para o dia 20, tá bom? Então, esperando vocês, um beijo e a gente vai se falando por aí.